Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Pascal, de Turbo Pascal. Na aula passada a gente viu os tipos básicos de variáveis e eu até esqueci algumas coisas que eu vou comentar, né? Eu vou aproveitar essa aula para comentar, mas essa aula aqui é a aula em que eu vou explicar a utilização do write line e do read line, né? Que são métodos que servem basicamente para escrever na saída, né, no console. Pode ser para arquivo também, você é que define a saída, mas nesse ponto da aula nós veremos apenas a saída considerando o próprio console, né? Depende do fluxo que você definir para a saída. E nessa aula nós veremos esses métodos. É uma aula de write line e read line, né? Vamos acessar aqui o nosso ambiente, na pasta projetos. Nós temos aqui a pasta Pascal. E vamos escrever aqui turbo e já colocar, sempre erro, a aula 02. Bom, dando continuidade ao que eu esqueci da aula passada sobre tipos básicos de variáveis, eu apenas esqueci de falar, vou logo criar aqui o programa referente a essa aula, né? Então essa aula aqui vai ser a aula 2, que é write line, né? E read line. Nós vamos definir, esses métodos basicamente servem para o seguinte: o write ele escreve uma linha no fluxo de saída. No caso aqui a gente vai definir que esse fluxo é o console normal. O write line ele também escreve uma linha, ele escreve um texto, desculpa, o write escreve um texto, o write line escreve um texto, mas ele dá uma linha após escrever esse texto. E o read line espera que você escreva, ele é um input que ele fica aguardando que você escreva um texto e ao dar enter, você pode, caso seja a intenção, você pode ler esse texto que foi escrito no fluxo de entrada, no caso, no console, aqui, no caso dessa aula. Então vamos criar aqui um programa. Vamos chamar ele de aula 02. Vamos logo fazer o uso do CRT, que, como eu disse na aula anterior, é uma Unity que possibilita você manipular coisas referentes à tela, né? Limpar a tela. Não lembro se escrever também, a gente pode testar aqui se o write faz parte também do CRT, mas você pode definir cores, definir uma região de escrita na tela, dentre outras coisas. Vamos iniciar aqui um programa. Begin. Eu estou utilizando aqui o Turbo Pascal versão 7.0, você pode usar também uma versão menor, e eu estou utilizando o ambiente que simula o antigo MS-DOS, o DOSBox, né? E você pode ver aqui em cima, na barra de título, que é a versão 0.743. Né? Nós vamos utilizar o Clear SCR para limpar a tela. Você poderia também utilizar, existe também o Clear All, né, que a gente chama, que na verdade o Clear ele limpa a tela, ele limpa toda a tela. Agora já o Clear All ele limpa a tela, ele limpa a linha daquele ponto onde está o cursor até o final da linha.
né? Digamos que você, só para dar aqui um exemplo, você tem isso aqui e o cursor, e tem mais para cá, né? E o cursor ele se encontra nesse ponto aqui. O clear raw ele apagaria esse trecho aqui. Ele apagaria esse trecho. Ou seja, do ponto onde está o cursor até o final da linha. Mas no momento nós vamos utilizar o clear src para limpar a tela. E vamos definir aqui um cabeçalho para a nossa aula, né? Essa aula, write ln, é uma aula que vai explicar o write ln e o read ln. Nesse momento eu já estou utilizando o write ln, né? Que eu estou escrevendo aqui o título da aula, né? Lembrando que só uma observação, o readline ele espera que você dê um enter para ler a variável que foi imputada na tela, né? No fluxo de entrada. Já existe também o método que nós não vamos por hora comentar aqui, que é o read sem o line, que na verdade ele já vai lendo o que você vai escrevendo, independente de você dar uma linha ou não. Vamos brincar aqui um pouco. Nós vamos digitar um write aqui. Escreva seu nome, né? Escreva seu nome. Escreva seu nome. Então, se eu compilar aqui, ele irá imprimir na tela essa frase. Como já é conhecido, eu vou compilar aqui. Ele está dizendo que isso aqui é desconhecido, né? Eu devo ter errado. Isso aqui eu sempre erro. Não é SRC, é SCR, de screen, né? Então, ao compilar, ao rodar o programa, ele vai escreva seu nome, né? Vamos rodar aqui. Você não viu nada, porque nós iremos utilizar o artifício de colocar aqui um read line. Para quê? Como eu já expliquei, o read line ele vai esperar pelo input do usuário. Então, nesse caso aqui, esse console do Turbo Pascal, você executa, se ele não tiver mais nada para fazer, ele sai e retorna ao Turbo Pascal. A não ser que você venha aqui e venha no DOS Shell, que aí você vê, como está mostrando lá em cima, o que ele imprimiu para você. Só que, para que a gente segure o programa, a gente vai simular a espera de uma digitação do usuário, né? Que o usuário digite um valor e dê um Enter, para que a gente possa ver a saída do programa. Por isso a gente está colocando esse readline aqui. Então vamos executar agora. E note que ele está pedindo para você escrever o seu nome e o cursor ainda permanece na mesma linha, né? Permanece na mesma linha. Isso é porque o cursor está parado aí porque eu dei um readline no final, né? Então ele está aguardando que eu escreva um valor e mude de linha. Deu um Enter, né? A gente pode utilizar o readline para fazer a leitura para pedir que o usuário digite alguma coisa. Por exemplo, nome 1, vamos colocar nome 1 aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever na tela e não vai mudar de linha, né? Já que é um write e não um write line. E a gente vai dar um read line e gravar nessa variável nome1, que não existe ainda, o que ele digitar. A gente está pedindo que, nesse read line, a gente está pedindo que o usuário digite alguma coisa, e quando ele digitar e der um enter, a gente vai gravar nessa variável um nome que não existe ainda. Se a gente for compilar, ele vai dizer que nome não existe. Então nós vamos criar aqui uma variável. Vamos criar a seção var, né?
E vamos criar aqui uma variável nome1. Vamos definir ela como um string de 20 caracteres. Lembrando, como eu disse, eu ia da aula passada de tipos básicos de variáveis, eu esqueci de falar umas coisas, é que as variáveis, elas não podem, não é permitido iniciar com número uma variável. Se eu for compilar aqui, ele vai dizer que está esperando um identificador, mas isso aqui não é um identificador válido. Ele não pode, por exemplo, iniciar com asterisco. Se eu for compilar aqui, ele está dando também erro. Eu não posso, por exemplo, colocar um hífen, eu não posso separar variáveis com um hífen, só para fazer um teste. Vamos botar aqui nome completo. Vamos compilar. Então ele não aceita o hífen. O que você pode colocar no lugar do hífen é um underline, né? E aqui ele está reclamando de outra coisa, é que como eu mudei o nome da variável, ele não está reconhecendo o nome 1, porque realmente não existe. A gente mudou aqui o nome da variável, né? E basicamente você tem que iniciar, você pode finalizar a variável com número, mas não pode iniciar. Então você tem que iniciar uma variável, as variáveis com letras, né? É meio que não é regra, mas é comum no Pascal você usar as primeiras letras de cada palavra na variável em maiúscula, né? Ela não é como C#, por exemplo, em que você inicia variáveis privadas com minúsculo, né? O Pascal não segue essa regra, né? Então você tem que iniciar a declaração de variáveis com letras, pode utilizar números, não no começo da variável. Você não pode usar hífen, por exemplo. Você pode usar um underline, caso você queira separar, que é muito usado em constantes, né? Constantes geralmente no Turbo Pascal, no Pascal, quer dizer, a gente escreve no Pascal clássico toda com letra maiúscula, e para separar as palavras usamos o underline. É uma prática comum, né? Que foi adotada há tempos atrás. Então nós vamos declarar aqui a variável nome1, e o que vai ocorrer é que ele vai, como eu já falei, ele vai escrever isso aqui, mas não vai mudar de linha, e esse readline vai parar o cursor aguardando que seja digitada alguma coisa, né? E vai guardar essa coisa nessa variável nome1. Vamos compilar, já compilou com sucesso, e vamos executar. Então, eu vou digitar aqui qualquer coisa, meu nome, por exemplo, Márcio. Vou dar um Enter. Ele já leu e já colocou na variável nome1. A gente não está vendo porque a gente não deu nenhum output, e ele está parado aí ainda porque você lembra que tinha um outro readline lá no final, apenas para segurar a tela para a gente ver a saída, né? Então, nós vamos pegar e fazer outro write aqui. Vamos fazer ele escrever um número, né? Escreva um número. E vamos dar um readline. Vamos colocar aqui numa variável chamada número. Podemos colocar numa variável chamada número 1. Né? Então nós já temos duas escritas na tela e a leitura de duas variáveis, né? Ele vai escrever essa primeira aqui, vai ficar aguardando a introdução de um valor, vai escrever essa segunda linha aqui e vai ficar aguardando a introdução de outro valor, né? Vamos pedir que ele escreva novamente o nome para a gente gravar em outra variável, né? Vamos colocar, por exemplo, assim, escreva outro nome.
e vamos dar um readline. Vamos guardar aqui numa variável chamada nome2. Lembrando que eu não estou declarando as variáveis ainda, e é claro que ele vai dar erro se eu for compilar. E vamos ainda digitar aqui um write. Escreva outro número, algo desse tipo. Né? E vamos dar aqui também um readline. Talvez colocar número 2. Né? Pronto. Vamos compilar, nós vamos ter que declarar essas variáveis. Como a gente está definindo aqui, pedindo escreva um número, e como a gente viu nos tipos de variáveis, que a gente está querendo colocar dentro dessa variável um número, né? Então, digamos que a gente queira que ele forme um número inteiro. Então, nós vamos ter que declarar essa variável aqui, número 1, como um integer. Né? Pedimos para ele, criamos uma outra variável, né? Que vamos colocar ela como nome2. Nós definimos o nome dela como nome2. Vamos colocar também como string 20. E nós temos também, definimos lá outra variável, que é número 2, que também é um integer. Né? Vamos compilar. Deu sucesso, ou seja, as variáveis estão declaradas, tudo normal. Vamos dar aqui umas linhas para não ficar muito embaixo. Nós estamos num editor antigo, nós não temos todos aqueles recursos dos novos editores aqui. Então, e eu coloquei para baixo aqui a leitura do resto do código. Pronto. A gente pode declarar variáveis, como essas variáveis são do mesmo tipo, nome 1 e nome 2, e número com o número 2, podemos também fazer isso aqui, né, para que não fique tão grande essa parte do var, né? Essa seção do var. Então, eu já declarei lá em cima nome 1 e nome 2. Assim como eu posso fazer aqui com o número. Posso botar aqui número 2, já que tanto o número 1 como o número 2 são integer. Não é? Então, vou compilar. Sucesso. A gente está pedindo inputs do usuário, e está gravando em variáveis, mas nós não estamos mostrando o valor dessas variáveis. E o que a gente pode fazer para mostrar? Como já foi dito, nós temos que fazer um writeline, só que no lugar da gente colocar um texto, nós vamos colocar o valor das variáveis. Então nós vamos agora dar um feedback do que foi incluído pelo usuário. Nós vamos dar aqui um writeline nome 1. E vamos dar aqui um writeline. Vamos dar aqui um writeline nome 2. Pronto. Vamos rodar o programa. Então, o que vai acontecer? Ele está pedindo aqui que eu digite um nome. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar meu nome aqui. Está pedindo que eu digite um número, vou digitar. Pedindo que eu digite outro número, vou inventar aqui um nome, Paulo, sei lá. Está pedindo que eu digite outro número, vou digitar. Ele gravou os dois nomes que pediu para digitar nas variáveis nome 1 e nome 2. E como eu dei lá um writeline em nome 1 e nome 2, então ele está retornando aqui para mim o que eu pedi para ele fazer. Ele está escrevendo o que foi inserido nas variáveis nome 1 e nome 2. O write, ele também aceita que você uma espécie de concatenação da saída. É comum
Pascal, você concatenar strings dessa maneira. Eu posso colocar aqui nome 2. Aqui eu estou fazendo uma concatenação de nome. Então ele escreveria na tela o primeiro nome formado, um espaço, e o segundo nome formado. Mas o WriteLine ele já dá ele tem uma espécie de parâmetros, uma array de parâmetros, em que você já pode fazer essa concatenação. Por exemplo, eu posso dizer aqui, posso colocar uma vírgula e inserir aqui um texto, sei lá, idade, posso colocar outra vírgula e inserir aqui, por exemplo, o número 1 digitado lá. Do mesmo jeito eu posso fazer aqui com o nome 2, posso inserir também idade e posso colocar aqui o número 2 que foi pedido. Quando ele vai fazer a leitura normalmente do que for pedido, só que agora ele vai dar 2 write lines, em que no primeiro vai o primeiro nome escrito, o texto idade, lembrando que tem que deixar aqui uns espaços, né, para não ficar junto, e o primeiro número informado, assim como o segundo nome informado, ele vai colocar idade e o segundo número informado. Vamos ver como é que vai ficar a saída disso. Né? Primeiro nome. Vamos lá. Márcios Bezerra. Idade. Número, né? Isso aqui é um número aqui. Poderia ter colocado o texto, escreva a idade, né? Escreva outro nome, sei lá, Fernanda. Idade. E veja o que ele fez. Como a gente pediu lá, ele escreveu o primeiro nome, que foi Márcios Bezerra, idade e a idade informada. Depois note que ele escreveu 0 na segunda idade informada, mas apesar de ter escrito, retornado o nome correto. Vamos ver por que isso ocorreu. É porque aqui eu estou lendo o número 1, ou seja, tanto que ele não escreveu o 40, ele escreveu, foi a segunda vez que eu informei que eu preenchi essa variável número. Então ele escreveu, foi 30 lá, que foi o segundo número que a gente informou. Aqui era para a gente ter lido o número 2, para ter dado certo. Então assim, dessa maneira, daria certo a saída. Vou botar aqui, sei lá, Lia. Vou botar aqui 30. E agora você nota que as saídas deram certo. No write, você pode formatar nomes. Por exemplo, no caso de strings, você pode colocar uns 2 pontos. E o que você colocar, o número que você colocar aqui, depois desses 2 pontos da variável, ele vai ficar, essa variável ela vai ficar alinhada à direita e vai pular tantos caracteres você colocar aqui, para que ele chegue num ponto na tela e comece a escrever o que você está pedindo, que é nome 1, e começando de trás para frente. Nós vamos explicar isso direitinho aqui. Então, digamos que a gente coloque aqui 21 caracteres. E vamos aproveitar para colocar também aqui 21. Então nós vamos aqui executar. Vamos informar de novo aqui, qualquer coisa. 5. Paula. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Veja que ele contou 21 caracteres do início da tela até antes desses 2 pontos que você está vendo aí. E quando ele chegou nesse ponto, ele começou a escrever, antes da palavra idade, né? E quando ele chegou nesse ponto, ele começou a escrever o que a gente pediu, que foram as variáveis, começando do último caractere até o primeiro caractere. Aí note que ela ficou alinhada à esquerda.
Isso é bom para que você formate uma saída lá para o usuário. Caso você crie um programa que rode em console, você tem aí possibilidade de criar uma saída bem formatada para o usuário. No caso dos números, eu coloquei como inteiro, né? Os números, eles fazem isso que a gente fez para os nomes, mas eles ainda têm um recurso a mais que é bastante interessante para quando trabalhamos, por exemplo, com números quebrados. A gente pode colocar os dois pontos, ele vai fazer a mesma coisa que foi feito que fez com o nome, né? Ele vai contar, no caso aqui, 20 caracteres, e quando chegar no 20º, ele vai começar a escrever o número que foi informado, começando do último caractere. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então vamos executar. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Opa! Ah, foi bom ter ocorrido isso. Como eu defini essa variável número 1 como número, como um integer, e note que eu tentei, sem querer, colocar um texto numa variável numérica. Então ele apresentou o erro. Ele fez a leitura aqui de um texto e tentou colocar numa variável numérica. Então ele deu tipo incompatível. Então vamos lá. Veja o que ele fez. Ele imprimiu, como já foi dito, né, sobre o nome. Então, na verdade, ele fez a mesma coisa com o número. Ele contou, assim que chegou ali no final da palavra idade, 2 pontos, ele começou a contar 20 caracteres, que foi o que a gente definiu, e ao chegar no 20º, ele começou a escrever 45, começando do 5. Né? Então, ele deu essa margem aí. Assim, do mesmo jeito ele fez com 35 em formato. Podemos até, nesse caso, fazer uma coisa interessante, né? Tirar esse idade e colocar somente para que haja para que a gente possa criar um número real, aqui, um número de ponto flutuante. Nós vamos escrever aqui, escreva a altura, pronto. Assim como nós vamos até fazer outra brincadeira aqui, escreva a altura, veja só, como eu já li a variável nome 2 aqui, que você está vendo na sequência, eu vou colocar, veja só, assim como eu expliquei embaixo, eu posso colocar uma vírgula para concatenar. Vou colocar aqui a variável nome 2, vou colocar outra vírgula e vou colocar 2 pontos. Escreva a altura do que eu li aqui em nome 2. Do mesmo jeito nós vamos fazer aqui, eu não sei se aqui tem como copiar e colar, vamos tentar fazer isso. Né? Vou copiar aqui. Vamos tentar colar. E olha o que ele fez. Né? Só que aqui nós vamos apagar. Não, quer dizer, nós vamos ler. Aqui tem Ctrl Z. Tem um né? Alt Backspace. Deu certo. Então, nós temos que apagar, na verdade, essa aqui. Então, desculpa aí que eu estou um pouco rouco, uma garganta um pouco inflamada. E só que ele vai ler aqui nome 1, que foi o que eu li aqui. E vamos colocar aqui, escreva seu nome, não, escreva um nome. Escreva um nome e escreva outro nome. Tá bom, tá ótimo assim. A diferença é que nós vamos trocar, não vamos mexer no nome da variável, mas nós vamos agora
não receber mais um int, nós vamos receber um real, que é um número de ponto flutuante, né? Então agora o usuário poderá digitar algo com vírgula, por exemplo, 1,80 m, 1,80 m, 1,80. Ele vai poder digitar dados fracionários, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Escreva um nome, Márcios. Veja só como ficou interessante. Escreva a altura de Márcios, né? Eu vou colocar aqui 1,84. Escreva outro nome, Francisco. Escreva a altura de Francisco. Vou colocar aqui 2 metros. Veja que ele até colocou o início do número. E note que ele respeitou lá as margens que a gente pediu. E você se pergunta, mas por que ficou tão perto do nome? É porque a gente não definiu o número de casas decimais que a gente vai querer imprimir, né? A gente vai já aprender isso. Por isso que ele contou realmente do 20, só que ele teve que escrever todas essas casas decimais, já que um número, uma variável do tipo real, ela é um ponto flutuante que pode ter, eu nem lembro aqui tantas casas decimais, então ele procura colocar o máximo possível aí de casas decimais para demonstrar a precisão do número que foi informado, né? Para que a gente resolva isso, o write aqui, ele permite você formatar variáveis com outro parâmetro. Então, digamos que você queira colocar 3 casas decimais. Note que aqui nós temos número, eu quero que ele dê uma espaçada de 20 caracteres e depois inicie a escrever o nome de trás para frente, mas eu quero também que ele só, depois desses 2 pontos, que ele só imprima 3 casas decimais. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí vamos rodar. Aqui eu entrei em debug sem querer, vamos tentar parar aqui. Aliás, vamos rodar. Pronto. Escreva o nome. Escreva a altura de Márcios. Vamos colocar 1,85. E escreva outro nome. Qualquer nome. E vamos colocar uma altura, só para exemplificar, vamos colocar aqui 2. Vamos colocar um valor bem com várias casas decimais, né? Aliás, vamos até colocar algo desse tipo aqui. Digamos que seja uma balança de precisão aqui, né? E vamos lá. Veja só o que aconteceu. Ele fez a leitura, como a gente definiu que queria apenas 3 casas decimais depois nas alturas informadas, nos números informados. Então, no caso do 1,80 ele colocou 1,850 e no caso da altura ele arredondou 2,0068 para 2,007, já que aquele 8 ali é maior do que a metade. Se tivesse no intervalo de 5, se fosse um 4, por exemplo, ele não iria fazer o arredondamento, né? Mas como a gente pediu 3 casas decimais, ele arredondou. A precisão ficou definida em 3 casas decimais. Se você fosse trabalhar com moeda, você iria colocar talvez 2 casas decimais, alguns sistemas colocam 4 casas decimais. Então é isso aí. Acredito que eu não tenha esquecido nada sobre a aula de WriteLine e WriteLN. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você pode deixar nos comentários aí. Eu agradeceria se você curtisse o vídeo e se inscrevesse no canal, né? E clicasse no sininho, caso não tenha feito, para receber notificações. E é isso aí, galera. Até a próxima aula.
onde nós vamos falar sobre a palavra-chave GoToXY do Pascal, que é outra palavra-chave interessante e ela ainda está digamos, na categoria de manipulação de tela, né? de saída de saída de informação para a tela. Então, até lá. Obrigado.